Olá, sejam bem-vindos ao Newstech Podcast, a sua fonte definitiva de IA e jornalismo. Como sempre, eu sou Miguel Rodrigues, um dos seus apresentadores, e estou aqui hoje com o Renato Arthur, nosso diretor de produto do 11, e um dos co-apresentadores, Adilson Roberto Franco Barreto Neto, que passou a manhã inteira tentando comprar o ingresso do Oasis e conseguiu. E estamos aqui também Amém. com Pedro Burgos, que é consultor em inteligência artificial e coordenador do Master em Jornalismo de Dados do INSPER. Pedro Burgos, igual ele gosta de ser chamado, referido, igual a gente conversou aqui no início. É um prazer ter você aqui com a gente hoje no Newstech Podcast. Estamos muito animados para conversar sobre empreendedorismo, tecnologia, IA no mundo do jornalismo e ouvir e aprender também um pouco com você, cara. Animado, bora lá. Vamos nessa. E eu acho que, enfim, a gente já está apresentando um pouco agora do nosso tema de hoje. Vocês estão vendo aqui que, no geral, para quem está seguindo o Newstech Podcast, alguns episódios percebe que a gente busca sempre fazer essa exploração, pessoal, até do ponto de vista mais, acho que do usuário, né, do jornalista. Vocês viram os últimos episódios, quem não viu ainda, convido vocês a olharem no nosso Spotify, vocês estão caindo de paraquedas aqui, mas já tratamos de fake news, de alucinação, enfim, diversos temas que eu acho que estão mais relacionados ali ao que o jornalista tem no dia a dia. E esse eu acho que é para quem já está querendo ali abrir o próprio negócio, obviamente, dentro desse campo da comunicação, e certamente a inteligência artificial acho que ajuda nesse trajeto, né? Passamos agora no campo da comunicação por uma grande revolução. Acho que falar em revolução digital já é coisa do passado, né? Tá uns 20 anos, se não 30 anos atrasado. Fala que o jornalismo agora é digital, mas a inteligência artificial certamente, na minha visão ao menos, vai ajudar aí a cada vez mais veículos pequenos, eu acho que até veículos nichados, surgirem, não só no Brasil, mas no mundo. Renato, você que está pesquisando muito dessa área também, como que você vê, cara, esse impacto aí inicial, vamos dizer assim, da inteligência artificial no empreendedorismo e novos negócios dentro do jornalismo, cara? Cara, é bem legal essa reflexão. Falar qualquer tipo de futurismo é sempre delicado, né? Prever qualquer tipo de coisa, como vai ser o impacto, mas de uma forma geral, eu acredito no potencial da inteligência artificial sendo utilizado de uma maneira muito positiva para jornais locais, jornais grandes já estabelecidos. O Burgos está aqui conosco, atua em dados e IA. Isso é um universo que, pelas poucas coisas que eu venho lendo e estudando, acho que ele vai conseguir trazer muito mais evidência para a gente sobre essa questão. Cara, são âmbitos que talvez o jornalismo geral nunca conseguisse fazer uma análise tão precisa e tão cheia de dados, de informações mesmo, como existe esse potencial hoje em dia, sabe? Então, não é só questão de ajudar o jornalista a cobrir o que está sendo já cobrido hoje por seres humanos de uma forma tradicional, mas também ajudar a ampliar essa cobertura, fazer análises completamente diferentes, utilizando de recursos técnicos, né, da tecnologia que nós temos hoje em dia. É uma das minhas perguntas aí durante a nossa gravação, para entender um pouquinho mais desse mundo de dados de AI aí, cara. Mas acho que essa aqui é a minha perspectiva principal em relação a esse futurismo aí. Eu enxergo com bons olhos. E acho que a gente está tentando, todo mundo aqui, inclusive o Burgos e nós aqui do 11, termos um dedo, né, nesse impacto positivo para o jornalismo aí no meio de tecnologia, com as inovações que temos hoje. Não, perfeito. Eu acho que empreender com inteligência artificial e jornalismo, nada mais preciso do que o que nós estamos tentando fazer aqui no 11, né, pessoal? A quem não sabe também, o Newstech Podcast é um podcast do 11, que é a nossa empresa, a nossa startup, que foca em criar novas tecnologias ou criar ferramentas de inteligência artificiais para jornais. Então, é uma vertente que a gente já está trazendo, mas adoraria chamar agora o Burgos e ouvir
talvez uma experiência ou algo que você já está ouvindo aí do ponto de vista de publishers, de como novos produtos estão surgindo com inteligência artificial e jornalismo nesses últimos meses aí, Burgos. Bom, obrigado. Eu acho que o que a gente tem visto no início, pelo menos, né, assim, a gente está no início, isso é sempre bom a gente lembrar, apesar de IA é um negócio que existe há 70 anos, a gente está falando de inteligência artificial, basicamente, pós 30 de novembro de 2022, quando foi lançado o ChatGPT e a inteligência artificial generativa, né? O jornalismo já usava inteligência artificial em alguma medida, no mínimo naquelas matérias recomendadas no pé, assim, né, indicando para aumentar a retenção. Então, esse é um negócio que a gente já via muito vários veículos utilizando uma inteligência, né, modelos de machine learning, né, para ver, testar diferentes chamadas. Isso aí a gente já estava vendo. E agora a gente vê em outros aspectos. Por enquanto, a maioria dos veículos tem sido bastante conservador na adoção dessas tecnologias. Eu acho que vocês devem ter essa experiência também, lidando, né, com diferentes redações, porque existe um medo, né, da tecnologia em si e qual o papel dessa tecnologia no ecossistema de informação no geral. Então, a IA como macro tecnologia pode ser útil no jornalismo, mas muitas ferramentas de IA são uma ameaça ao próprio modelo de negócios do jornalismo, que esse é um negócio que a gente pode discutir também. Então, o que eu tenho visto nos primeiros experimentos são muito relacionados a melhorar alguns aspectos da criação de conteúdo, seja adaptação de texto, sumarização, algum tipo de... Durante o processo de reportagem, né, você pegar um paper científico e ajudar a pegar os principais pontos, jornalistas mais jovens pegando, né, um relatório e pedindo para o Notebook LM sugerir perguntas, muito trabalho sendo feito, uma ajuda muito grande em transcrição melhorada. Então, é muito ainda, né, o que a gente tem visto ainda, é muito no fazer jornalístico, tentando deixar ele um pouco mais eficiente. Há aqui e ali algumas poucas experiências num veículo alemão, né, um americano, de tipo, fazer newsletters mais específicas para cada perfil de leitor, mas eu acho que a gente tem visto pouco disso ainda. A gente tem visto mais os jornalistas pegando as ferramentas que já estão por aí e adotando, incorporando elas no dia a dia. Muito massa isso, Burgos. Já queria emendar aqui uma pergunta, se eu puder, sobre essas questões. Legal que você trouxe essa perspectiva de, cara, IA está sendo utilizado hoje como uma ferramenta para auxiliar na operação já existente dentro do jornalismo. Você acha que existe o potencial, cara, dessa tecnologia fazer realmente uma mudança significativa, para usar aquele termo típico de IA, na operação jornalística mesmo? Você acha que tem chance de acontecer uma mudança? Porque, assim, só para fazer um paralelo, quando você teve o surgimento da internet, por exemplo, a operação do jornalismo foi completamente modificada, né? Será que nós estamos diante de uma coisa como essa? Ou é menor o impacto? Qual que é a sua visão? Potencialmente sim, eu acho que, assim, tendo cacoete de professor, né, fazendo o histórico lá atrás, quando a internet chegou, havia um otimismo muito grande. A pessoa chegava e falava assim, poxa, eu tenho um jornal aqui, a Folha de São Paulo, eu chego basicamente aos moradores de São Paulo. Agora, com a internet, eu posso chegar a qualquer lugar do mundo. Então, todo mundo viu essa capacidade de aumentar muito o público potencial. Só que isso vale para todo mundo. Então, na prática, você está competindo com mais mercados. E isso acaba gerando todo tipo de incentivo bom e ruim, né? Então, eu acho que a internet, e eu sou uma pessoa que web jornalismo foi uma disciplina optativa no meu último ano da faculdade, né? Eu já não estava mais, né? Eu entrei no milênio passado no jornalismo. Então, a gente tinha uma noção de que o jornalismo de
web seria meio específico, meio diferente, né? Acho que os manuais de web jornalismo são matérias curtas na verdade, acontece as duas coisas ao mesmo tempo, né? As pessoas querem matérias em bullet points e ao mesmo tempo elas ouvem. Eu estava vendo o podcast do Lex Fridman, né, com o Amodei, de 5 horas e 20, né? Então, você tem, ao mesmo tempo, conteúdos super aprofundados e conteúdos super superficiais, né? Não existe a regra. Mas, enfim, a internet ela mudou bastante. Primeiro, o modelo de negócios, no sentido de que o modelo de publicidade, de jornalismo bancado pela publicidade, mostrou um certo limite, porque a publicidade parece que não, mas ela é limitada. Assim, o estoque de anúncios é limitado. Então, se você tiver uma oferta semi-infinita de conteúdo, o preço marginal do clique diminui, né? Então, acaba que todo mundo começou a competir e o negócio que começou a acontecer na internet foram as pessoas, os veículos jornalísticos virem que eles estão disputando com mais coisas que não só jornalismo. A Folha não compete com o Estadão só, ela compete com o Instagram, ela compete com o X, ela compete com N outras coisas, né? Então, eu acho que a gente mudou um pouco o que a gente chama, né, o job to be done, né? Não sei se vocês já viram essa coisa, né? O Metro, aquele jornal que é distribuído do metrô, o job to be done dele é entreter uma pessoa que está lá no seu trajeto pela meia hora, 40 minutos até o trabalho que ela vai ficar ali no ônibus ou no metrô. O job to be done. Então, ele não era um veículo jornalístico, né? O concorrente do Metro é o WhatsApp, não é o outro jornal. E eu acho que o jornalismo ficou meio em dúvida sobre qual que é a função exatamente dele, né? Porque o que a gente tem que entender, né, assim, fazendo histórico, o que aconteceu no jornalismo foi o que a gente chama de The Great Unbundling, né, o desempacotamento. O jornal era o único lugar que os anunciantes tinham acesso a um público específico geolocalizado, é o único lugar em que os leitores tinham acesso à programação de cinema, classificados, sudoku e palavras cruzadas, tiras humorísticas. Então, não era só notícias, né? Você tinha várias coisas relacionadas a esse monopólio geográfico. E à medida do tempo que anúncios começou a ter no Mercado Livre, né, programação de cinema começou a ter no Google, as tiras e o humor começaram a ter na internet em outros lugares. Quando você vai tirando todos esses subprodutos e sobra só o jornalismo, a gente vê que o valor que as pessoas dão a esse produto é menor do que a gente esperava, né? As pessoas estavam pagando outras coisas. Então, eu acho que até hoje, né, a gente faz mais de 20 anos que a gente está nesse processo, e até hoje o jornalismo não achou grandes respostas para exatamente qual é a minha função, o que eu estou fazendo, que problema que eu estou resolvendo no meu leitor. Com certeza. E eu acho que, enfim, tem exemplos bacanas que surgiram aí nos últimos 15 anos, né? Acho que um exemplo que todo mundo lembra e quem se diz conhecedor de jornalismo ama, né? Que é o Axios nos Estados Unidos, que traz muito essa visão, né? De responder ao leitor por que aquela notícia que ele está lendo importa, né? Why does this matter? E eles respondem muito isso, e inúmeras pessoas pegaram, puxaram esse exemplo, tentam replicar e tem muito sucesso com isso, né? Mas acho que além até do modelo do Axios, você tocou num ponto que é muito relevante, Pedro, do Job to be Done. Tem um livro que foi recomendado para a gente quando a gente estava fazendo uma pesquisa lá atrás sobre, né, personalização de notícias, ou a famosa modularização de notícias, que chama Content Design, que é da pesquisadora Sarah Winters, do Reino Unido. E ela traz um conceito muito bacana no que diz respeito aí à escrita de textos publicitários, mas também jornalísticos, que é o de user needs, ou as necessidades, né, de um leitor quando ele está lendo um determinado texto. E que, essencialmente, cada texto, na visão dessa pesquisadora, da Sarah Winters,
essencialmente pode ser dividido, vai em duas necessidades grandes de de dois determinados grupos de leitores. Um interesse maior, que representa ali um número 80% dos leitores, e o interesse secundário, que seria ali uns 20% daqueles leitores. Né? Então, eu sempre gosto de trazer isso, talvez de uma forma mais próxima para o leitor brasileiro. Né? Vamos falar de futebol, então. Está publicando uma notícia ali sobre o resultado do jogo do Corinthians. 80% dos leitores, os corintianos, querem saber de tudo, cara. Querem ter ali os detalhes ricos, cara, se o Corinthians ganhou, quem foi expulso, como foi o gol, etc. Agora, uma parte menor, 20%, e aí eu me incluo, porque eu sou São Paulino, quero saber se o Corinthians perdeu ou não e eu vou embora, papum. Então, é isso. Eu acho que eu gosto bastante dessa visão, assim, da gente compreender sempre o conteúdo jornalístico, os textos, as notícias efetivamente, como produtos que estão realmente atendendo a necessidades dos leitores. Né? Porque os leitores têm necessidade, seja um conteúdo para se entreter ou se informar. Quando a gente está lendo, a gente escolheu ler efetivamente a Folha de São Paulo, ou o Jota, o Nexo, enfim, a gente tem uma missão, né? Igual você pontuou aí, Pedro. Então, eu vejo que é um pouco desse racional que às vezes falta para o jornalismo digital hoje ainda. É porque o jornalismo ele tem um problema extra, que ele tem uma função específica, além de produto, que é uma função social, que ela não Com está muito certeza. bem explicada. Então, é muito comum, infelizmente cada vez mais comum, vamos supor que você é um veículo que ele é associado à esquerda ou centro-esquerda, ou direita, centro-direita. Se você escrever uma reportagem que é crítica ou descobre um problema de corrupção de um político pelo qual os seus leitores têm simpatia, você pode perder leitores, né? Então, você está executando o seu papel social corretamente e você está criando um produto que a sua demanda não quer, né? Seus clientes não querem. Então, esse é um problema meio específico. Eu estava conversando com um editor de um veículo espanhol, chama El Diario.es, que é um dos melhores veículos independentes que tem no mundo. Assim, os caras têm muitos assinantes, e eles falaram que no dia que eles publicaram uma reportagem crítica a uma deputada do Podemos, ele é um veículo de esquerda, e a deputada era de esquerda também, eles perderam o número recorde de assinantes, né? Porque é isso, o jornal ele tem uma função além e um papel político também. E aí você tem esse problema que, se você é visto, né, a Folha de São Paulo publicou a carta, né, a gente está gravando isso no dia que a Folha de São Paulo publicou uma carta do Jair Bolsonaro, se defendendo das acusações. Eu sei que ela perdeu vários assinantes hoje. Você pode dizer que a publicação de uma carta do ex-presidente próximo ao julgamento é um negócio que tem um valor notícia, é relevante, o jornal está fazendo seu papel, etc. Tal. Mas existem outras questões. Então, é muito difícil esse problema, né, que os veículos jornalísticos muitos têm, especialmente os generalistas, que é navegar entre o interesse coletivo, público, e o interesse dos leitores. A gente tem que lembrar, né, quem conhece a história do jornalismo, que o jornalismo, a imparcialidade no jornalismo foi um negócio meio inventado, né, no meio do século passado, não era o comum do jornalismo, porque os anunciantes eles queriam chegar ao maior número de pessoas possíveis. Então, é melhor que o seu veículo não tenha nenhum lado, porque quando o Homo for anunciar no seu jornal, ele quer pegar as pessoas de direita e esquerda, tanto faz. Então, o imperativo de imparcialidade foi um imperativo comercial, em grande medida. Hoje em dia, a gente tem menos. À medida que os anunciantes são menos importantes, né, na receita de muitos veículos, você pode ter os veículos tomando partido, sem problema,
porque os anunciantes já não estão tão mais lá, são os assinantes que vão pagar, e aí os assinantes vão querer que o veículo desempenhe aquele papel com alguma parcialidade, às vezes. Então, esse é um problema que a gente tem no jornalismo. Você pode criar um produto que é melhor do ponto de vista de que ele está atendendo o anseio do cliente, mas ele é mais nocivo para a sociedade, que é um papel macro dele. Então, o jornalismo hoje ele vive esse negócio multidimensional. E só uma última coisa em relação a Axios, né, que você citou, que é um grande exemplo. Se você pegar os exemplos mais bem-sucedidos, o New York Times é uma exceção, mas os veículos mais bem-sucedidos comercialmente hoje, Times, Economist, Axios, eles são basicamente financeiros, né? Eles têm uma diferença que a informação ela tem uma função de que, ao saber disso, você vai ganhar mais dinheiro ou perder menos dinheiro. As pessoas que se informam por ali, elas literalmente, né, dependem de uma boa informação para ter mais dinheiro, né? E então esses veículos eles têm, não são os veículos esportivos. Nenhum veículo que cobre esporte está indo bem, né? Assim, super bem. Que cobre celebridades, essas coisas, né? Então tem outro, essa especificidade do jornalismo financeiro é interessante também. Não, com certeza. Eu acho que legal. Tem um fator que você mencionou aí que é muito relevante. Eu acho que a gente pode tocar nesse assunto em sequência, que é de assinaturas, Pedro, que eu acho que é muito bacana até a gente ouvir um pouco de você nesse assunto. Mas esse exemplo aí da carta do Bolsonaro na Folha, eu acho que é muito elucidativo. Tem outro exemplo agora, né, a gente está gravando no dia 12 de novembro, há dias depois aí das eleições dos Estados Unidos, é, com a polêmica gigante, né? Vocês que estão ouvindo a gente provavelmente acompanharam, de alguns veículos dos Estados Unidos que tradicionalmente publicavam ali editoriais, né, a favor de um candidato ou outro e deixaram de fazer isso nesse ciclo eleitoral. O caso do Washington Post e do LA Times, eu acho que foram os mais famosos, né, que deixaram de publicar editoriais. E o Washington Post perdeu ali 200 mil assinantes, né, em um dia, depois de deixar, né, de publicar e avisar que não ia publicar nenhum editorial. Estava conversando com algumas pessoas sobre isso e eu ouvi algo que era muito relevante. Você trouxe essa questão aí, Burgos, sobre, né, a questão social, né, a função social do veículo de notícias, de fato. E o que me contou, o que esse especialista, vamos chamar assim, esse publisher me contou, teve uma ressonância muito grande para mim, né? Porque se essas pessoas cancelaram as suas assinaturas do Washington Post, essas 200 mil pessoas, elas não estavam assinando o Washington Post para se informarem. Elas estavam assinando o Washington Post para ouvir o que elas queriam ouvir, né? Ou ler o que elas queriam ler, só coisas que elas concordavam. Então, acho que tem uma ressonância muito grande com isso que você falou, né? Essencialmente, a partir do momento que o veículo toma uma decisão que você discorda, você cancela, é, né, denota que talvez você, não seja, vamos colocar entre todas as aspas assim, o leitor que o veículo esteja buscando, mas também denota talvez uma fragilidade desse modelo de negócios, né? Já que é um papo também muito empreendedor aqui, eu acho que isso é uma questão que precisa ser analisada, né? Essa dependência talvez de um modelo de assinaturas, não sei o quanto isso é prático, ainda mais considerando um panorama brasileiro, vamos assim colocar, porque hoje a gente vê, né, a gente tem dados aí anuais das assinaturas de veículos de notícias do Brasil. Jornal impresso, obviamente, acabou, é um flagelo, mas a maior parte das assinaturas digitais estão caindo no Brasil ainda. A Folha cresceu bastante no último ano, porque lançou um plano, né, de assinatura menor, mas E no também geral. porque o IVC mudou o jeito que ele conta, né? Antes ele não Sim, contava exato, alguns. A exato, gente não exatamente. sabe bem se o mercado está crescendo ou não, né? A gente sabe que Com mudou o jeito que a gente certeza, conta. Mas exatamente.
só para fazer uma diferença, né? A publicação da carta do Bolsonaro não foi um endosso que é diferente do que o Washington Post Claro, fez. sim, Então, sim, com certeza, fique claro. E o endosso ou não endosso, aliás, o Jeff Bezos, né, explicou que talvez não seja função do jornal. Aliás, eu achei até, fui bem simpático aos argumentos dele ali. As pessoas não costumam ver muita diferença entre o conselho editorial, que publica esses endossos, e o corpo de repórter, né, de reportagem, e é normal as pessoas terem essa confusão, mas e não faz muita diferença. A gente viu nas eleições o endosso ou não de um veículo não significa muito, né? Às vezes é o veículo se dando muita importância. Mas eu acho que em relação a esse modelo de negócios, isso é algo que a gente vê em absolutamente qualquer lugar em que você acaba sendo financiado primordialmente pela audiência, né? À medida que a pessoa paga por algo, ela espera mais daquilo pelo qual ela pagou, né? Então, se você desviar um pouco daquilo, você está, de alguma forma, traindo a expectativa da pessoa que comprou o seu produto. E isso acontece em tudo, assim, a pessoa que viralizou no TikTok com uma dancinha específica e vai começar a escrever conteúdo político, você vai ver no comentário, nossa, eu gostava de você quando falava de tal, desassinando agora, né? Porque é isso, a pessoa entra para fazer, imagina, eu assinei nesse podcast aqui no Spotify porque eu esperava que vocês falassem jornalismo, agora vocês estão aí, né, viajando sobre o Trump e o Bolsonaro, não, já era. Então é isso, as pessoas elas querem alguma coisa específica. E isso é muito difícil, né, para quem lida com produto de informação, porque, você quer sempre trazer alguma coisa diferente, nova, né? Dois, a natureza do jornalismo é, em larga medida, trazer, né, diferentes pontos de vista, inclusive para o leitor e para o assinante. Então, eu acho que esse modelo de negócio, a gente era antes, né? 90% da receita dos jornais era publicidade, 10% só era assinantes. Agora você está indo, né? O New York Times já é 60%, 70% quase assinantes, e a publicidade cada vez menor. Isso você vai ficando refém dos seus assinantes, né? Por um lado, é gente que compra o seu produto te bancando, por outro, você perde um pouquinho a sua independência. Então, não existe, assim, qual que seria a solução para isso? Algum sistema de financiamento público, você tem isso lá, sei lá, nos países nórdicos, em que você tem um fundo geral, ou, sei lá, na Austrália, no Canadá, que as big techs têm que pagar para uma grana para o jornalismo funcionar, enfim. Essa é uma outra forma de se fazer, mas do jeito que a gente faz hoje, é difícil de você. Se você precisar de publicidade, você vai precisar de mais cliques. Se você precisar de mais cliques, você vai fazer clickbait, vai fazer coisas que podem degradar a qualidade do seu produto. Se você precisa de assinantes, você vai ter que fazer coisas que eles esperam e aí degradar em alguma medida o que, né, os assinantes esperam. Então, não é simples ser empreendedor nesse espaço. Exato. É o que a gente vem vendo durante todas as nossas experiências, o nosso dia a dia aqui dentro do 11, que não é simples mesmo. E eu acho que até esse um dos pontos de pergunta assim que eu queria comentar também para a gente fazer um debate aqui, uma conversa sobre isso, né? A gente está tratando aqui sobre empreender no jornalismo, talvez até de uma forma especial pelo nível assim da conversa, pelo foco do News Tech Podcast. Se empreender em tech dentro do jornalismo faz sentido, né? A gente viu aqui, por tudo que a gente vem explorando e conversando, que o Burgos até explorou nessa última fala dele, que, cara, essa linha de receita do jornalismo não é óbvia, é muito difícil, tem muito tempo que está todo mundo tentando ver o que vai acontecer, porque pós-internet mudou muita coisa. E aí agora minha pergunta é essa, assim, eu adoraria saber o que o Burgos acha sobre vale a pena empreender com jornalismo hoje? Olha, Essa respirada diz muito. assim, eu acho que vale a pena para muito pouca gente. Dois, você tem que ter uma proposta de valor que entregue algo genuinamente distinto, né?
Você não pode chegar e falar assim, eu vou ser um novo jornal que cobre São Paulo de um jeito... Não, assim, não. A gente meio que... Esse espaço já meio que está ocupado, podemos argumentar que não está sendo feito muito bem, mas não cabe, o custo é alto, etc. Então, eu acho que tem que pensar muito no problema e tem que pensar, eu acho que, assim, as melhores coisas que eu vi nos últimos anos são de pessoas que pensaram muito fora da caixa. Vou dar um exemplo, uma história um pouquinho longa, mas eu era editor-chefe do Gizmodo, que é um site de tecnologia, né? E o editor da versão americana do Gizmodo, chamado Alan, eu me lembro que eu encontrei ele numa dessas CES, essa feira de tecnologia em Las Vegas, e ele falou assim, cara, o que a gente está fazendo aqui não faz sentido. Está tudo errado, tá todo mundo cansado, meu site publica 60 matérias por dia, não faz nenhum sentido. Porque, no fim das contas, um site de tecnologia, qual que é a função dele? É dar aquele monte de notícia para que a cada X anos, quando você for trocar de celular, você vai comprar o Galaxy ou o iPhone, e qual, né? Assim, na prática, o serviço que você está prestando ao consumidor, ele é meio estrito. E aí esse cara foi lá, saiu do Gizmodo e criou um site chamado Wirecutter, que a lógica dele nós vamos escrever uma matéria sobre a melhor TV, a gente vai gastar 3 meses para fazer essa matéria, chamar a melhor pessoa, gastar uma grana para fazer, e a gente só vai trocar essa chamada quando tiver uma nova manchete, quando tiver uma nova TV, senão vai ser aquele mesmo artigo pelos próximos X anos. Não faz sentido a lógica de o famoso, né, timeline inversa temporal, né, o mais recente em cima, se nem todas as notícias são igualmente relevantes, ou se para o problema que você está resolvendo, a recência não é o principal. Então, a gente está muito viciado em algumas coisas, né? Por exemplo, publica uma matéria e coloca ela no topo, mas não, ela não é a mais importante. Então, esse cara, ele pensou, o que eu estou querendo resolver eu preciso que as pessoas comprem as melhores coisas, eu não preciso ficar locado nessa lógica, eu posso produzir muito menos, 2 matérias por semana, e o meu modelo de negócios é o referral link, né? A pessoa clica no link lá, compra, e ele ganha uma comissão de 1,5% da Amazon, e o fato dela comprar a partir da matéria mostra que a matéria foi boa, é um sucesso, né? Ele foi bem o suficiente para convencer esse negócio. Esse blog de um cara foi vendido por 60 milhões de dólares para o New York Times. O Wirecutter hoje está dentro do New York Times, né? Mas veja que ele pensou de um jeito totalmente diferente. Ele pensou que tipo de problema eu estou resolvendo das pessoas, que produto informacional deve atacar esse problema. Jornalismo, do jeito que ele é feito, ele ataca esse problema, ele piora, etc. Então, ele pensou qual que é o modelo de negócios disso, é anúncio, assinantes ou é uma terceira coisa. Então, ele teve que pensar muito fora da caixinha. Ele é um surfista, ele pensou nisso surfando lá hoje em dia. Inclusive, ele vendeu, se aposentou, está surfando lá na Havaí. Mas eu acho que a gente precisa de mais dessas coisas. Assim. Muito massa. O jeito que o jornalismo é feito, ele tem muitas amarras, né? É o texto, é o podcast, é o vídeo, etc. Não necessariamente ele precisa ser isso, né? Ele pode ser cursos. Acho que o meio está fazendo algumas coisas que me parecem interessantes, né? Ele agora lançou o streaming, por exemplo, tem cursos também. Então, o jornalista, ele é, em essência, uma pessoa que é boa em coletar informação, filtrar, organizar e apresentar de um jeito coerente. Esse skill, ele pode funcionar para diversas coisas de entregas diversas, de diversas formas, né? Eu acho que a gente pensa pouco em formas diferentes. E só um negócio assim, é claro que eu estou falando de uma coisa bem fora da caixa, mas o que a gente tem visto muito é também gente fazendo bons canais, canal do YouTube, ou podcast, ou newsletter no Substack, super específicas. Assim, se acha um nicho interessante, eu gosto, sei lá, do Raul Justilores, que faz o São Paulo nas Alturas, que é um canal de YouTube sobre urbanismo.
sensacional, excelente, vídeos profundos, que não caberia num veículo tradicional. Agora ele até tem uma coluna no UOL também, mas o canal principal dele é o YouTube. Você consegue, a partir desses lugares, você consegue fazer uma monetização um pouco distinta. Você tem tiers, né? Você fala assim, pô, você pode ser quase o meu mecenas. Você pode, sua assinatura pode ser 50 ou 5 mil reais. Você que decide, baseado no que você valoriza o meu trabalho. Então, a gente tem visto isso um pouco. Quando eu morei um tempo nos Estados Unidos, eu trabalhei lá em ONGs de jornalismo, né? E lá tem muitas, aqui a gente tem poucas, né? Tem agência pública, tem algumas poucas aqui, mas lá tem várias, que é basicamente assim, ó, um assunto que a gente julga relevante. Este assunto não é devidamente coberto pela imprensa, a gente pode criar, né, assim, pessoas que são interessadas nesse assunto podem financiar, porque para provocar mudança nesse lugar, uma ONG é um caminho melhor, uma ONG de jornalismo, às vezes é um caminho melhor do que uma ONG de advocacy. Vou dar um exemplo, o Seattle Times, um veículo, né, dos Estados Unidos, eles, por 2 anos, a editoria de educação deles foi financiada pela Bill e Melinda Gates Foundation, que é para cobrir educação na cidade de um jeito mais aprofundado. E eles, então, o dinheiro da fundação bancou os jornalistas, o salário dos jornalistas por 2 anos. Eles aumentaram a redação para cobrir aquele tema. E eles falaram que a cobertura foi tão melhorada que provocou, né, novas regras nas escolas. As escolas melhoraram o nível educacional, que a impressão da fundação é que foi um dinheiro muito mais bem gasto do que eles tivessem gastado na própria fundação deles. Então, o jornalismo ele pode ser um meio para outras coisas. Enfim, eu poderia dar outros exemplos assim, mas eu acho que a gente tem que se apaixonar, tem que fazer algo que a gente gosta, né? Assim, esse é um negócio meio importante. Isso vale para qualquer produtor de. Eu não gosto muito de conteúdo, né? Mas assim, vale para qualquer criador. Você tem que se apaixonar, você tem que gostar muito do que você faz. Você tem que, no mínimo, agradar uma audiência de né? Que é você mesmo. E ver se tem gente interessada nisso e ver se o jornalismo é um mecanismo para fazer isso e que tipo de jornalismo, porque hoje em dia tem N, né? Assim, a gente não tem mais só aquele jeitão específico, assim. Então, eu acho que produzir informação jornalística e que as pessoas se interessam é um negócio que tem mais demanda do que nunca. Não parece, porque a gente só olha veículos jornalísticos, mas se a gente olhar séries do Netflix de True Crime, né, podcast, né, de séries diversas no Globoplay ou feitos por outros veículos, newsletters, canais do YouTube. Então, assim, tem muita coisa que eu chamo de jornalismo. Então, eu pensaria mais nesse sentido. Muito bom. Pedro, eu acho que você trouxe algumas tendências aqui, né, que a gente vê, cara. Você falou que não gosta da palavra conteúdo, mas eu acho que a gente vê no universo de conteúdo como um todo, né? Essa questão da hiperpersonalização, né? Cara, hoje em dia jornalismo eu acho que é o único nicho aí, né? O único meio que não tem essa hiperpersonalização. Óbvio que você tem ali a linha editorial dos veículos, mas ainda não é algo que nem o algoritmo do TikTok, por exemplo, né? Inclusive é algo que cai no debate que você trouxe, né? No dilema que você trouxe do papel social aí do jornalismo, né? Do jornal como um todo. A gente vê os jornalistas indo para outros caminhos, né? De produção de conteúdo. Um que você trouxe que eu achei bem bacana e que mostra isso é o de newsletters, né? Eu estava lendo um artigo, até vou separar para a gente colocar aqui na descrição do episódio, que ele estava questionando justamente isso. Qual era o sucesso do jornalismo hoje? Que ele estava vendo quantas newsletters faturavam, eu esqueci o valor agora, mas era acima de tal valor. E aí ele fez o questionamento: quantos jornalistas faturavam acima disso, não sei, nos anos 90, nos anos 2000? Então, talvez, né, não é nem uma mudança no jornalismo, é uma nova forma de fazer a mesma coisa que já vem sendo feita, né, mais personalizada. Inclusive, outra tendência que a gente vê muito também no mercado de publicidade
são os grandes anunciantes, né, tirando o dinheiro de investimento em mídia daqueles grandes influenciadores, por exemplo, o Whindersson Nunes, não sei, Gustavo Lima, esses grandes nomes, e focando em micro-influenciadores, né, de nichos específicos. Então, eu acho que é um movimento, né, que também vai acabar acontecendo no jornalismo. A gente tenta aqui, né, a gente quebra a cabeça pensando em como personalizar mais a entrega, e eu acho que a inteligência artificial, né, pode, de fato, ser um caminho que ajude, né, a gente a fazer isso aí. Não, e eu acho que isso é algo que até certo ponto já está acontecendo mesmo, Adilson, né? O pessoal da Ajor, cara, vários dos veículos que são associados à Ajor são nichados e o trabalho deles é bem bacana lá para incentivar a prática do bom jornalismo na internet brasileira. E vejo que tem um pouco disso, é uma tendência que a gente está observando, né? Tanto no que diz respeito à produção de conteúdo, né? Esse termo que o Pedro bem colocou, é, mas é algo que talvez as pessoas estejam um pouco cansadas assim dessa big media, né? Uma coisa assim, várias pessoas têm um pouco mais de, como eu posso dizer, um pé atrás, né, talvez com o jeito tradicional de praticar jornalismo, e por isso tem se aproximado de alguns veículos um pouco mais nichados, né? Eu vejo, enfim, talvez alguns obstáculos, no entanto, só para esse modelo de negócios de assinaturas, né? Uma coisa que eu sempre penso, você colocou, acho que muito bem isso, Pedro, que tem outras formas, né? Não é só assinar, essencialmente, né, uma paywall para você ter acesso ali a um veículo de notícias, um jornal, efetivamente. Tem outras formas de fazer, né, efetivamente, com newsletters, podcasts, cursos, igual você bem colocou. Eu acho que é mais por esse caminho que eu vejo hoje o jornalismo tendo sucesso e, eventualmente, até investir em ferramentas de informações e dados que usam, até certo ponto, a inteligência artificial para entregar informação de qualidade para os assinantes, né? Eu acho que talvez produtos de dados, informações e jornalismo sejam o futuro, né? Eu vejo exemplos que tiveram muito sucesso lá fora. O Político tem uma ferramenta super boa que é o Político Pro. Aqui no Brasil tem alguns exemplos de veículos que tentam replicar isso. O Poder 360 tenta com o Poder Monitor, o Jota tenta com o Jota Pro, o Núcleo com o Legislatec. Então acho que existe espaço ali de fato para criar produtos aí dentro dessa área de notícias e dados e informações, mais do que só colocar uma paywall, essencialmente, e até trazendo assim para o público brasileiro, né, pessoal? O New York Times é o New York Times. Eu acho que a gente sempre cita aí como exemplo, mas é muito difícil a gente comparar, né? Ainda mais se fosse um veículo da Europa já seria difícil. Agora, sendo em Nova York, ainda escrito em inglês, tem um apelo para o mundo inteiro, né? Na Recoleta, na Argentina, agora em Buenos Aires, tem alguém que está lendo o New York Times. Em Shenzhen, na China, tem outra pessoa que está lendo o New York Times. Não é o mesmo para o Diário do Grande ABC aqui do Brasil, né? Por mais que o Diário do Grande ABC seja aí um jornal de muita história e que tem um espaço muito relevante. Então, eu vejo que não é bem pelo caminho de paywall e assinaturas. Eu acho que isso aqui é uma coisa que todo mundo vai concordar, por mais que tenham exemplos que tenham sucesso em determinada escala. Uma coisa que eu também acho que é relevante, assim, do ponto de vista de paywall e assinatura, é justamente a competição que os jornais e os veículos de notícias no geral têm hoje, né? Porque, essencialmente, se uma coisa aconteceu, um fato muito relevante, por mais que o furo tenha sido da Folha de São Paulo, que tem paywall, em uma questão de meia hora já vai estar em algum outro veículo, em algum outro site ou no Instagram, aquela notícia onde as pessoas vão poder consumir sem paywall, né? Então, não é uma coisa assim que elas têm, como eu posso dizer, o controle sobre aquele produto no final, né? Se você quer comprar uma Coca-Cola no mercado, você tem que ir lá e você tem que pagar para ter aquela Coca-Cola, né? Tem outras coisas que entregam, né, bebidas semelhantes, mas a Coca-Cola é só aquela. A notícia, no entanto,
é um pouco mais intangível, né? A qualidade de um veículo de notícias, por isso que tem paywall, assinatura, mas acho que essa percepção de valor não é a mesma para o consumidor final. É por isso que o New York Times, né, é ruim usar como exemplo, mas se você ler o New York Times, a publicidade dele, ele não fala assim, assine o New York Times e tem acesso a XYZ. Ele fala assim, meio que assine o New York Times e permita com que esse tipo de jornalismo que é relevante continue a ser feito. São duas propostas de valor totalmente distintas, né? E aqui no Brasil a gente ainda está vendendo muito acesso, né? Alguns anos atrás, eu tive eu criei um negócio chamado Impacto.jor, que foi um produto que teve um grant do Google News. Eu fui fellow do ICFJ, e eu fui a várias redações do mundo todo para tentar, assim, explicar para eles que a gente tinha que mudar a forma de vender o valor do jornalismo, em que o que a gente vende é o impacto e não o produto em si. O que é isso, né? Eu falo assim, sei lá, se uma matéria do Globo, que eu lembro, né, de 2017, fez uma reportagem, uma investigação, Vinícius Assini, sensacional, falando sobre como que o Brasil perde mais de 200 órgãos para transplante, porque na hora de ter um avião que levaria o coração de A para B, o avião da FAB não está lá porque algum deputado está usando o avião da FAB. E eles fizeram essa matéria e falaram assim, X transplantes não foram feitos nos últimos anos por causa disso. Eles publicaram essa matéria no domingo. Na segunda-feira, o presidente assinou uma medida provisória exigindo que a gente ia ter precisava ter aviões no chão sempre, barará e tal. E no ano seguinte foram feitos 170 transplantes a mais só de coração por causa dessa nova regra. Assim, o Globo salvou a vida da Ana Flávia, de 9 anos. Assine o Globo, porque ele salvou a vida de cento e tantas crianças. Assim, tipo, não é um negócio trivial e não é um produto que você tem assinando e tirando paywall. É diferente. Jornalismo é um produto meio sui generis, assim. Esse jornalismo, né, normal de interesse geral. E aí, assim, o meu objetivo, né, nessa época de Impacto.jor era ajudar os jornais a coletar essas histórias, e são várias histórias, né, de pequenas ou grandes. Você liga o SBT, a coisa lá que o Bocardi está reclamando, vai lá e vai ser resolvida e tal, né, por pressão do jornalismo. Às vezes o habitante acha mais fácil reclamar para o jornalismo do que para o órgão público. Enfim, eu falei assim, a gente tem que provar para a sociedade que existe um impacto. Meu problema com essa organização e com isso foi, em grande medida, que os jornais têm menos impacto que eles tinham um tempo atrás. Se você abrir a Folha, o UOL, o Globo, qualquer coisa, não tem muitas reportagens feitas, né, de alguma medida que você imagina que vão ter um impacto. Elas estão em larga escala descrevendo uma novela que está acontecendo em Brasília, com diferentes facções e casas e intrigas e muita fofoca. Assim, mas não é fofoca, Pedro, é o ministro falando. Não, mas é fofoca. Assim, na prática, o que que as pessoas se interessam é na fofoca. E isso deixa as pessoas mais, sei lá, indignadas com a política, diminui o senso de agência e assim por diante. E aí você vê, por exemplo, no jornalismo local, que está morrendo, né, num ritmo muito mais acelerado, o que está acontecendo muito em várias cidades, não tem mais o veículo local, mas tem uma página do Instagram. Aí você vai, sei lá, pega aqui, tem Grajaú, tem uma página de 200 e tantos mil seguidores. O que o Grajaú tem? Quais são as notícias que tem lá? Tem lá, tipo assim, meu avô de casa e alguém viu. E aí as pessoas, elas compartilham essa notícia, porque, ao contrário de uma notícia tradicional, ao compartilhar essa notícia, o leitor está, de fato, ajudando a resolver o problema, né? Então, esse tipo de coisa dar armas para o cidadão, né, desenvolver melhor a sua vida cívica,
o jornalismo perdeu. A gente está reportando coisas que estão acontecendo como se fosse, como os americanos chamam, spectator sports, né? A gente está transmitindo partidas e times e facções, etc. Então, eu acho que nenhum problema com isso, entretenimento de alto nível. Eu me interesso por intrigas, mas aquela coisa nobre como era o jornalismo. Eu acho que o jornalista assim, não pode mais bater no peito, muitas vezes, e dizer assim, isso aqui é fundamental para a democracia. Não. Eu posso te listar, contar sei lá, nos dedos de uma mão quais são as notícias que são efetivamente fundamentais, né, para o bom desempenho da vida pública. E, assim, isso é uma questão de oferta e demanda, os leitores também não estão interessados, o modelo de negócio, a gente pode discutir uma hora, a gente pode discutir mais 40 horas isso, né? Mas, então a gente tem esse problema que o jornalista ainda se leva muito a sério, mas a sociedade leva menos a sério, e o resultado, o produto é menos né, qualificado do que era um tempo atrás. E uma breve anedota, quando eu trabalhei nos Estados Unidos, eu trabalhei numa redação pequena, num veículo chamado Marshall Project. O cara que trabalhava do lado ficou 6 meses fora da pauta do dia, ele não fazia nenhuma matéria do dia, porque ele estava cobrindo uma matéria mais longa. 6 meses, isso aqui é impensável hoje em dia no jornalismo brasileiro. Esse cara publicou a reportagem ganhou um público, uma série da Netflix. Com a grana que a gente vendeu os direitos da reportagem para a série, foi tipo 1 ano de custo de redação. Assim, esse é um outro modelo de negócios, né? Você, reportagem, virar série da Netflix, literalmente. Né? Então, eu acho que... Mas aí você entende? A gente conseguia porque a gente era uma ONG, a gente tinha doadores que... eu lembro, eu estava lá, o Trump venceu. Aí o Trump venceu, a gente recebeu um cheque, eu vi esse cheque de $100 mil, falou assim, o trabalho de vocês cobrindo esse assunto vai ser mais relevante nos próximos 4 anos. Então, a gente tinha doações, era uma redação pequena que tinha $9 milhões de doações por ano. E aí você ficava tranquilo para fazer a matéria que você julgava relevante. E tinha matérias de alto impacto. A gente não tem isso porque a gente tem outras coisas, outros incentivos econômicos. Mas, enfim, assim, tem N coisas assim. Durante muito tempo, no Google, tinha se você digitasse como salvar o jornalismo, o primeiro resultado era um artigo que eu escrevi em 2013. Eu acho que hoje em dia não deve estar mais no topo, mas... esse é um assunto que eu estou, enfim, pensando e lendo e coletando cases há muitos, muitos anos. Então, a gente pode falar, mas acho que a gente está saindo um pouco da Cara, foi história. sensacional. Foram muito bons Bom os exemplos, eu demais. achei super interessante. Nós vamos precisar fazer uma parte 2 desse episódio aqui para ficar falando só sobre formas de monetizar e salvar o jornalismo. Muito bom mesmo, cara. Eu achei que fez super sentido. Eu ia até te perguntar, Burgos, mas acho que você até respondeu durante essa explicação, né? Cara, como vende impacto? Tipo assim, eu entendi como o impacto ele pode ser percebido, como esses dados vão ser coletados. Mas como você transforma esse impacto que o jornal causou porque ele fez uma reportagem em dinheiro efetivamente? É uma coisa de posicionamento de mercado, assim? Tipo, você É uma fala... coisa de posicionamento, é um pouco assim, o que a gente usava como... tem um white paper da ProPublica, que é a maior ONG de jornalismo, que é basicamente você vender relatório, não sei se você já viu relatório anual de alguma ONG, né? Fala assim, este ano nosso dinheiro foi para isso, a gente fez tais coisas e conta várias historinhas. E é basicamente criar um relatório anual para os seus assinantes, ou frequentemente. O New York Times de vez em quando faz isso, falou assim, sua matéria, a gente conseguiu, isso aqui aconteceu, né, em Mianmar, isso aconteceu graças a você. De vez em quando, quem é assinante do New York Times recebe um e-mail tipo esse. Obrigado pela sua assinatura, sem isso não seria possível. Então, essa comunicação constante com o leitor, com o assinante, do tipo, prestando contas. Né? Fala assim, esse dinheiro que você me deu, a gente conseguiu, graças a isso, a gente conseguiu fazer isso. É muito com o que o Médicos Sem Fronteiras, o Greenpeace. Então, assim, você vai aprender como fazer isso, não com outros jornais, mas com outras empresas do terceiro setor.
Muito bom, muito massa, cara. Super interessante mesmo. Tem um ponto que você trouxe, Burgos, acho que a gente já deve estar acabando o nosso tempo, possivelmente, pelo que eu estou vendo aqui no cronômetrozinho, mas foi algo que você comentou rapidamente enquanto você estava começando ali a apresentar um pouquinho do que a gente vem conversando, que foi a parte da substituição, né, do jornalista, e esse conservadorismo que existe ainda no mercado. Eu adoraria ter uma visão sua sobre isso, assim, até retomando talvez um pouquinho o tema de IA no jornalismo, né, Você especificamente. não tocou ainda, né? Mas tudo bem. Mas Muita acho que esse era o propósito mesmo do negócio. Não, claro. Desculpa, mas bom, eu acho que assim, o risco as pessoas se informam hoje através de veículos jornalísticos em alguma medida, né? Então, quando elas querem saber alguma coisa, elas buscam no Google, o Google vai trazer uma lista de coisas e ela vai lá e clica no que ela, né, se interessa. Ou ela, por hábito, visita o veículo dela e se informa e clica nas coisas, etc. Né? Se esse negócio já está mudando, né? Assim, o Google já tem mudado bastante, então, de forma com que os resultados orgânicos têm cada vez menos espaço no Google. As pessoas que pagam patrocinado aparecem primeiro. Então, a gente já tem esse problema, né? Que os jornais não pagam para aparecer mais. Eles fazem estratégias de SEO para tentar estar melhores posicionados, mas eles não pagam para aparecer antes. Então, eles já estavam sofrendo com o Google. Mas eles podem sofrer numa segunda camada, que é as pessoas não precisarem ir até eles para saberem a informação, né? Então, se eles perguntarem o que era o negócio, a promessa da Siri e da Alexa desde o início. Era assim, era chegar na Alexa e falar assim, pô, quais são as notícias do dia? E ela vai lá e fala, e ela já fala, baseado no seu portfólio de ações, seus interesses, onde você mora, etc. Isso era a promessa, era o que a gente achava, mas nunca se realizou porque a tecnologia não estava lá. A tecnologia chegou agora, né? Em a tecnologia chegando, se as pessoas se informarem direto pelos sites de inteligência artificial, qual que é o papel do jornalismo aí? O papel do jornalismo é muito relevante para a Alexa e para a Siri, que elas não teriam essa informação se não fosse isso. Mas elas não são mais o destino necessariamente. Então, esse que para mim é o risco existencial mesmo, assim, é um risco existencial do jornalismo como site de destino, né? Se o seu modelo de negócios está relacionado a ser um site em que é o destino das pessoas que fazem buscas ou que estão atrás de informação sobre o XY, há um risco existencial com a chegada de assistentes de inteligência artificial. Por isso que eu insisto na questão do impacto. Ele não afeta isso, né? Assim, se você tá bancando um veículo porque ele está melhorando o mundo de alguma forma, tanto faz se você ler a notícia no site dele ou via seu assistente de notícias. É irrelevante, porque você está financiando o trabalho dele, né? Mas do jeito que a coisa funciona hoje, é um risco grande. Então, e é um risco não só para os veículos, né? É um risco para o Google mesmo, né? O Google, especialmente agora com o ChatGPT Search, Perplexity, essas coisas, eles estão realmente, né, assim, em dúvida sobre como que o modelo de negócios dele funciona. Então, eu acho que a primeira coisa é como que a gente recebe informação. A gente está acostumado dessa forma textual, ou por fontes conhecidas. Pode ser que o público seja reeducado a receber informações de outras formas, né? Que são pacotadas por IA a partir de conteúdos diversos, de Wikipedia, etc. Então, quando isso acontecer, qual o papel do jornalismo nisso? Não se sabe. Nichos vão continuar com alguma força. Análise também. A newsletter que analisa as coisas não vai ser impactada tanto, né? Mas, assim, quem dá só a notícia, né, a matéria-prima, que sabe, o 54º site que dá qual vai ser a taxa da Selic, né, assim, qual é a função daquilo. Então, essa é a primeira coisa. A segunda
que eu acho que a gente tem que pensar, eu acho que a gente assim, não só o jornalismo também, mas todas as indústrias, elas estão olhando a IA de forma muito conservadora. No seguinte sentido, eu sou de uma outra indústria também, eu sou professor, né? Então, eu trabalhei nos meus últimos anos, né, numa empresa no INSPER, né? Além de ser professor lá, eu tinha uma função, né, na corporação. E o que a gente tem, quando a gente olha a IA na educação, a gente fala assim, bom, que legal, agora eu posso usar a IA para criar melhores planos de aula, para fazer slide da minha aula, para ajudar a preparar uma prova, alguma coisinha. Perceba que são só melhoras de eficiência em coisas que a gente já faz. Quando, na verdade, a IA deveria ser pensada assim, bom, dado que eu tenho capacidade de inteligência infinita, eu posso dar uma prova para cada aluno. Eu posso dar, baseado na prova para cada aluno, diferentes recomendações de leitura para cada aluno. Né? Eu posso fazer níveis de interações e apresentações totalmente diversos. Eu posso pedir para o aluno, naquela minha aula lá, eu dou aula na pós-graduação, no MBA, eu posso pedir para uma persona do Steve Jobs analisar a ideia deles, o pitch, ao invés de eu, porque eu tenho uma forma de fazer isso. Entende? São coisas que não são adaptações de problemas atuais, são formas distintas de ver a entrega, o que a gente está fazendo, baseado na função principal. A gente quer produzir, né? A gente quer ajudar a formar melhores cidadãos, melhores profissionais, etc. E eu acho que o jornalismo tem a mesma coisa. Dado que a gente tem, nosso objetivo é manter o público melhor informado para tomar melhores decisões e ser melhores cidadãos. O produto que a gente entrega, uma matéria, né, bem escrita ali, organizada, é muito pouco ambicioso para o que a gente tem hoje disponível. Vou dar um exemplo que assim, é trivial. Sensacional. Dá um exemplo que eu acho que é trivial. Nas eleições agora, como que o jornalismo executou a sua função? Fez vários debates aqui, só no primeiro turno foram 11 debates aqui, e apresentaram lá os debates, muitas vezes repetindo perguntas, e, enfim, né, tendo cadeirada, etc. Mas, enfim, era a forma que a gente achou de entregar a coisa. O jornal poderia gravar uma entrevista de 4 horas com cada um dos candidatos, e dá um site pro eleitor, falou assim, ó, pergunta aí pro seu candidato. E como você já fez 4 horas de perguntas para todos, a resposta que o eleitor tem vai estar lá. Você não precisa organizar a matéria do jeito que você, jornalista, acha que é mais relevante, porque para aquele eleitor, a ordem do livro é outro, a ordem de prioridades é diferente. Então, você teria, a sua função de jornalista seria coletar e da melhor forma possível, e limpar a informação. O jeito que a informação vai ser consumida vai ficar em responsabilidade da pessoa que se interessa por aquela informação. Então, ele poderia ter né, assim, para cada eleitor, você tem, digamos assim, uma reportagem diferente, que seria baseada nas peças que o jornalista coletou. Isso seria um desafio, não só porque o jornalista perderia protagonismo, né? Porque o poder do jornalista é também definir o que é relevante dentro de todas aquelas informações que ele coletou. A partir do momento que ele dá esse poder para o leitor, ele perde força. Mas, na concepção, ele aumenta né, o poder dele como ator social. Então, eu acho que são essas coisas, assim. Eu acho que a gente está muito no início, a gente está olhando muito problemas de melhora de eficiência, mas eu acho que a gente tem que ser muito mais ambicioso, né? A gente tem que olhar, assim, não é simplesmente que tipo de matéria que eu posso fazer com a IA, é assim, que tipo de matéria eu poderia fazer, dado que eu tenho 50 colegas agora, novos. Sensacional, sensacional, cara. Genial mesmo. Foi a primeira pessoa que conseguiu colocar isso tão bem em palavras. Antes de eu fazer uma consideração sobre isso, Brooks, eu quero até me retificar.
quando eu estava trazendo essa pergunta para você, que eu falei que esse era o propósito, não foi nem essa pergunta era o propósito. Eu achei que o propósito foi o que nós fizemos até aqui agora mesmo, que é muito mais importante do que falar de IA e jornalismo, é falar sobre a sobrevivência do jornalismo, que é isso que é o importante para o empreendedor, né? Para quem está querendo entrar, pelo menos, no mercado que está uma loucura insana e tentando sobreviver. Então, cara, acho que faz super sentido, então não precisa pedir desculpa de forma nenhuma. E sensacional isso que você trouxe, Burgos, mesmo, cara. A gente sempre traz isso para os nossos clientes também, porque existem operações diferentes, de uma forma super rápida. Às vezes, a nossa ferramenta, no formato que ela está, apesar da gente tentar fazer ela o mais user-friendly possível, não necessariamente ela entra na necessidade de operação, por exemplo, do cara, para fazer parte da rotina atual dele. Só que o que a ferramenta hoje já tem a capacidade de fazer? Fazer ele fazer coberturas que ele não conseguia fazer antes. Fazer ele escrever textos ou escrever coisas de uma forma que ele não fazia anteriormente. A gente tem uma aba lá na nossa ferramenta que se chama UseGI Tradutor. Ele pega uma matéria, por exemplo, que está escrita ali em português, e ele transforma aquela matéria num formato de acordo com a The Economist, né? Ele segue o manual do The Economist e ele consegue adicionar ali um contexto internacional específico para trazer mais palpabilidade para aquela matéria para o leitor internacional. Pô, então não é usar o UseGI ou qualquer inteligência artificial para enfiar dentro da sua operação e ser mais eficiente. Cara, usar uma ferramenta também pensando que você tem agora, se você criou 5 usuários, você tem 5 jornalistas que estão ali, 5 estagiários dos seus jornalistas para fazer uma coisa a mais, né? Para expandir os horizontes e tudo mais. Então, muito legal isso mesmo, cara. Foram ideias muito interessantes. Adorei essa questão que você trouxe também do consumo ficar para a pessoa, né? Do jornalista ser mais ativo em angariar informações e disponibilizá-las, e não necessariamente na construção daquilo, porque de fato no final do dia o leitor vai atrás só do que ele quer e exclusivamente do que ele tem interesse, né? Então, às vezes é uma energia não bem gasta agora, né? É aquela história do acendedor de velas de bares antigamente. Ele era muito importante, mas aí surgiu a eletricidade e, de verdade, se esse cara nascesse hoje e olhasse para a profissão que ele faz no passado, ele ia falar, porra, que bom que mudou, sabe? Que bom que a gente evoluiu. Eu posso usar minha energia para fazer coisas de mais impacto agora. E só um negócio até certo ponto, pode falar. Por favor, Bruce. Outra coisa que eu acho que é relevante, assim, que eu acho que as pessoas pensam um pouco, quando eu vou falar nas redações, todo mundo fala assim, mas e o viés? Como que você lida com viés? Eu falo assim, olha, amigo, você tem viés também, né? Então, eu acho que você tem que usar um exemplo, assim, de uma cobertura que eu vi, lembra da história do tio Paulo, né? Aquele que era o cara, né? Enfim, estava morto, foi levado na agência bancária e tal. Eu tenho parentes que têm problemas diversos psiquiátricos. E quando eu vi, eu falei assim, olha, a pessoa que levou ele lá, ela estava com alguma questão, se não em surto, alguma questão, né, de dissociação. E aí, mas a cobertura não foi nisso, a cobertura foi totalmente focada tentou dar um golpe, 17 mil reais, foi todo focado no assim, olha só que absurdo a pessoa fazendo isso, né? Que sem noção. Demorou 5 dias para ter uma matéria do Fantástico que foi mais focada nisso, entrevistou a família, etc. Tal. Eu fiz um teste que foi assim, eu criei uma persona do ChatGPT que era uma editora que tinha a função de questionar sempre assim, ir atrás do fundo da história, né? Fazer as perguntas para melhorar a pauta. A ideia era uma editora que pegava um argumento e fazia as perguntas para melhorar a pauta. E aí eu dei o básico da história e eu falei assim, quais perguntas você faria? As 3 primeiras perguntas eram em relação ao histórico psiquiátrico da mulher, né? Então, a cobertura, se fosse pelo ChatGPT, ia ser muito mais humana do que a cobertura da imprensa, porque ela foi muito focada em eu vou atrair atenção e cliques, né? Então, a gente pode usar isso, não sei se você conhece aquele livro Cointelligence, de um cara chamado Ethan Mollick, um livro sensacional sobre inteligência artificial. O cara escreveu o livro dele, cada capítulo, ele passava o capítulo por 3 personas diferentes, né? Um cara que é um cidadão médio, sem muito conhecimento, falou assim, lê isso aqui, veja se tem muito jargão, etc. Tal.
aí uma outra persona que era uma acadêmica, né, super cri-cri e tal, e aí olhava e fazia outras considerações. Então, pelo mero fato de você pegar, fazer o priming de um chat GPT da vida e fazer ele ler uma matéria com diferentes olhos, você dá novos editores com novas visões para ajudar os jornalistas a explorarem pontos de vista que não tinham explorado antes. Então, essas coisas que eu acho que ainda não estão sendo suficientemente pensadas nas redações. Cara, muito legal. Enfim, o Renato trouxe esse exemplo aí do acendedor de lâmpada, etc., luminária, lamparina. Eu acho que é até mais próximo, né? É o motivo pelo qual hoje poucas pessoas assistem TV a cabo e todo mundo prefere um streaming, o Netflix, o Amazon Prime, porque realmente, né, a gente voltando aqui, fazendo aquele tipo, eterno retorno do mesmo, temos uma necessidade, né? Um user need que nós sabemos como e quando ele será atendido, de qual forma. Então, é muito bacana essa ideia, até retornando a essa noção aí do debate, de fazer 4 horas, e o próprio leitor, o web espectador, no caso, fazer uma pergunta para o candidato depois. Eu acho que é uma reflexão que tem que ser feita pelo setor como um todo, né? De parar de expor informação do jeito que o jornal ou o jornalista acredita que é melhor ou que é válido, e sim do jeito que melhor atende à necessidade do cliente, né? Sempre colocando isso em primeira vista. E até voltando para esse livro, volto a recomendar, pessoal, Content Design, da pesquisadora Sarah Winters. Ela traz um fator que eu acho muito relevante, que várias pessoas, agora ainda mais com esse boom aí que a gente tem de metrificar todos os dados, é Google Analytics, é resultado da Comscore, como a gente está, etc. Tem muitas pessoas que ficam focadíssimas em ter, né, aquela retenção do leitor em termos de, olha, o meu usuário fica engajado por 6 minutos no meu site, lê bastante, 6 minutos é muito tempo. Mas a Sarah Winters, ela até traz outra perspectiva, que o melhor é quando um leitor ou um usuário entra na página, lê, entende rapidamente e consegue sair, porque a missão dele foi cumprida, né? Então tem pessoas que ficam medindo bounce rate, porque a pessoa entrou numa notícia e saiu rapidamente, mas se a pessoa está entrando numa página e está saindo satisfeita, o que a gente tem que medir não é só o tempo de permanência no site, né? Mas é o retorno, quantas vezes ela volta para se informar naquele mesmo site, porque é fácil de compreender e deglutir aquela informação. Então, isso eu acho que é outro exemplo aí do que a gente pode estar analisando. Eu acho que a gente trouxe, enfim, inúmeros exemplos aí de como a tecnologia pode ajudar a responder a essas dúvidas e os questionamentos e as necessidades que os leitores têm de notícias e informação hoje. Isso, aliás, não sei se você sabe, o Mike Allen, que é um dos fundadores do Axios, ele falou, até uma palestra que eu vi, ele falando, a gente não usa tempo na página como métrica positiva. Então, que o tempo do nosso, ele falou assim, essa newsletter vale, né, demora tanto tempo, se a pessoa passou muito tempo é porque não está muito claro o que está escrito, ou a gente não cumpriu o nosso papel. Então, é muito maluco isso, né? E essas métricas, a gente tem esse problema, a gente tem muitas métricas, né? E as pessoas às vezes abusam, assim, de coisas que não são necessariamente relevantes para o que acontece. Eu falo assim, a gente tem que caçar novas métricas. Sei lá, se você trabalha no paladar do Estadão, que recomenda, né, bares e restaurantes, a sua métrica tem que ser o número de reviews no Google Maps daquele restaurante que você recomendou aumentar uma média maior do que o normal. Se sim, significa que as pessoas foram atrás da sua recomendação e se interessaram. Então, isso é mais relevante do que o page view, mostra autoridade, etc. Então, eu acho que a gente poderia, né, passar muito mais tempo. Só para dar um exemplo, uma vez eu trabalhei com o pessoal do Papo de Homem, que é um site, né, que tinha, e eles provocavam muitas conversas nos comentários. E aí eu analisei, sei lá, tinha
400 mil comentários, alguma coisa assim, né, ao longo de não sei quantos anos de site. E aí eu peguei todo o histórico de comentários e fui analisar quais posts tinham mais comentários do tipo obrigado, muito interessante, vou aproveitar a dica, que era para pegar e entender quais os posts eles estavam de fato melhorando de alguma forma a vida dos leitores. Esse sinal, esse indicador nos comentários era uma métrica melhor do que simplesmente o número de views. Então eu acho que a gente tem, de novo, pouca ambição e pouca curiosidade para tentar coisas realmente novas que se conectem com a nossa função. Eu acho que o jornalista, né, no moedor, que é o dia a dia, não tem muito tempo para pensar, né, o que ele está fazendo e por que ele está fazendo, porque ele tem que produzir mais uma URL para entrar no site. Mas se a gente for mais cuidadoso, qual que é a função, para que a gente está fazendo aquilo, a gente vai achar não só melhores formas de vender aquele produto, melhores formas de distribuir, melhores formas de medir, mas eu acho que tudo passa por uma reanálise mais profunda, né, da função e da profissão. Perfeito. Eu acho que, se vocês me permitirem, é melhor encerrar por aqui. Já estamos aí tomando 1 hora e 19 minutos do tempo dos nossos ouvintes e do tempo do Burgos também, que está cedendo aí, cara, à noite de sua terça-feira para fazer uma verdadeira exposição, aí, acho que dos temas mais relevantes para o futuro do jornalismo. Não dá para cobrir tudo, pessoal, mas acho que a gente conseguiu fazer uma exploração bacana aí de termos bem legais aí para o futuro do nosso setor. Sugerimos inúmeros livros, textos, podcasts. Como sempre, a gente deixa todas essas nossas indicações aí na descrição do nosso episódio. E agora passo a palavra para você, Burgos. Onde o pessoal pode te acompanhar? Tem alguma rede no Twitter, no Instagram que você utiliza, que o pessoal que gostou do seu trabalho pode seguir você e acompanhar? Bom, obrigado de novo pelo papo, a gente poderia continuar, é sempre um prazer discutir jornalismo, tecnologia, né, e essas coisas. As pessoas podem me encontrar no LinkedIn, eu acho que é onde eu tenho postado mais. Pedro Burgos, não tem muita gente com esse nome. No Twitter, eu tô lá, eu sou @Burgos, só. Eu sou um dos primeiros 10 mil usuários do Twitter. Então eu tô lá, eu falo muito sobre N outras coisas, política, eleição americana, esse tipo de coisa. Mas as pessoas podem ir atrás, várias coisas que eu escrevo na internet, e para falar sobre inteligência artificial especificamente também, né, no aspecto mais, né, eu sou consultor nisso, eu tenho uma empresa chamada Cointeligência, porque afinal acredito que a inteligência não é artificial, é uma co-inteligência, é a inteligência coletiva, é a sumarização de toda a nossa inteligência, então eu acho que a gente tem que aproveitar para crescer. Sou otimista, né, cautelosamente otimista com tudo isso, e é isso, de novo, prazer, estou sempre disposto para conversar sobre esses assuntos. Obrigado, Burgos. Obrigado aí, Adilson. Obrigado, Renato. Valeu, Renato, gente. Obrigado, Adilson. Burgos. Sensacional. Obrigadão aí pela audiência de vocês. Um abraço e até a próxima. Um abraço. Valeu.